O que Lacan dizia das mulheres. Colette Soler. Prólogo. Ana O. a primeira. Freud não teria inventado a psicanálise sem a amável colaboração das histéricas. Dentre essas pacientes mestras, uma conserva lugar à parte. É Ana O. a primeira. Primeiro caso relatado nos estudos sobre a histeria, que Sigmund Freud e Joseph Breuer publicaram em 1895. Ela demonstrou pela primeira vez que o sintoma histérico reagia à fala. Talking cure, dizia a seu médico deslumbrado. Não foi o próprio Freud, mas seu amigo Joseph Breuer, quem cuidou dela de dezembro de 1880 a junho de 1882, quando a jovem adoeceu, da doença fatal de seu pai. O mais importante em Ana O. não são seus sintomas, pois estes eram os sintomas clássicos das histéricas da época. É que, em matéria de Anas, havia pelo menos duas. Havia Ana, a enferma, triste e angustiada, mas normal, e havia também a outra, a sonâmbula, em estado de ausência auto-hipnótica, louca, má e alucinada. A clivagem era espetacular. Uma não conhecia a outra, e cada qual tinha seu horário. Uma teria o dia, outra a noite. A primeira estaria no horário do calendário, a segunda no horário do trauma do inverno anterior, no qual ela vira o pai definhar. Às vezes as duas sequer tinham uma língua comum, pois a segunda se esquecera do alemão em prol do inglês. É compreensível que essa divisão em ato, numa pessoa jovem que sabemos ter sido também sedutora, culta e inteligente, tenha conseguido tirar o fôlego do adepto da escola de Helmholtz, que era Joseph Breuer. Se ele não jogou a toalha, foi porque Ana O. lhe revelou uma coisa espantosa. Quando Ana, a sonâmbula, falava, do fundo de suas ausências hipnóticas, a outra Ana, a do estado de vigília, curava-se de seus sintomas. Descoberta capital, que permitiu a Breuer inventar o método catártico de rememoração sob hipnose. Ainda não era a ideia do inconsciente. Ainda não era o método psicanalítico. E seriam necessários outros 10 anos para que, no outono de 1892, Freud abandonasse a hipnose e chegasse ao limiar da associação livre. Mas o caminho estava traçado. Portanto, Ana O. teria contribuído para o progresso da ciência. Não sem pagar um preço. Os estudos sobre a histeria deixam-na numa perspectiva de cura, mas sabemos que esta foi falaciosa e que o texto de Breuer encobriu o segredo do desfecho. Esse segredo foi depositado em algumas cartas de Freud e se tornou conhecido pelas revelações de Jones, seu biógrafo. Para quem já o conhece, ele aflora nas entrelinhas no fim dos estudos sobre a histeria, na insistência de Freud em sublinhar o papel capital da ligação com o médico no tratamento da histeria. Breuer sempre quisera acreditar, contrariando a ideia de Freud, que o componente erótico em Ana O. estava singularmente ausente. A luz lhe veio de fora, pela voz de sua mulher, Matilde, interessada demais no assunto para não captar que o desejo epistemofílico não era o único a animar os cuidados tão fartamente ministrados por Breuer à sua paciente. Assim, eis que o tratamento supostamente assexuado desembocou de repente, para Breuer, no drama conjugal. Passando subitamente do desconhecimento ao pânico, sem nenhum preâmbulo, ele deu um fim abrupto ao tratamento. No dia seguinte, Ana O., tomada pelas dores de um parto fantasioso, acolheu-o com estas palavras: "Está chegando o filho de Breuer." O que seria preciso demonstrar, é claro, mas o suposto pai já dera nos calos, decidido a não saber de mais nada. 1 ano depois, ele confidenciou a Freud desejar que a morte livrasse a pobre Ana de seus males persistentes. E passados mais de 10 anos, foi preciso toda a insistência e toda a retórica amistosa de Freud para que ele consentisse em publicar o caso, subtraindo-se seu fim verdadeiro. É fácil adivinharmos que a existência de Ana passara a ser, para ele, uma testemunha de acusação. Assim, Breuer descobriu a transferência sem conseguir levá-la em conta. Sem dúvida, não foram inteligência, saber nem perseverança que faltaram a esse homem de rosto comprido, meigo e melancólico, mas sim, com certeza,
coragem moral. Essa foi uma das grandes censuras de Freud a seu respeito. Para nós, entre Breyer, que não quis saber nada do que sabia, e Freud, que constatou e concluiu, entre a afobação de um e a tranquilidade do olhar do outro, indica-se com clareza o componente ético ineliminável no aparecimento de um novo saber. Quanto a Ana O, foi efetivamente largada de mão. Nada sabemos das fantasias da jovem abandonada. Sem dúvida, estas a puseram na posição de terceiro entre os cônjuges Matilde e Joseph Breuer, assim como entre Marta, sua amiga, e o próprio Freud. Na prática, ela foi antes o terceiro lesado. O filho simbólico de Breuer lhe foi recusado, enquanto Matilde conseguiu o filho real, e ela tampouco foi paciente de Freud. Seja como for, cerca de 10 anos depois, exatamente no período dos estudos sobre a histeria, vamos encontrá-la numa história completamente diferente, dedicada a obras sociais e com seu nome verdadeiro. Berta Pappenheim. Nem esposa nem mãe, ela soube sublimar sua feminilidade sacrificada. Tornou-se mãe dos órfãos que acolhia, advogada e defensora dos direitos da mulher. Não de todas é verdade. Sua vocação era antes para prostituta e órfã. Passando alegremente da privação assumida ao protesto militante, ela visitou, com tanta determinação quanto humor, as casas mal afamadas do Oriente Médio, a que se sentiu chamada pelo aviltamento das mulheres, e, como pioneira, negociou de igual para igual com os homens do poder. Eis, portanto, as duas Anas reunidas e pacificadas numa vocação reparadora única. Sabemos disso pelas cartas recém-traduzidas para o francês que ela escreveu durante suas viagens às suas filhas, as primeiras fiéis a serem salvas e formadas por ela na dedicação profissional. Como únicos estigmas das aspirações passadas, restaram uma curiosa paixão pelas rendas, certamente metonímica dos adereços femininos que foram objeto de renúncia, e o ódio à psicanálise, que ela proscreveu para sempre de seus estabelecimentos. Berta Pappenheim, a primeira assistente social de sua época, permaneceu no que chamava de corrente das moças, virgem entre as virgens, identificada com sua fidelidade filial ao pai. Sigmund Pappenheim, pois era esse o seu nome. Nome que ela celebrizou pelas obras de sua abnegação, no momento mesmo em que o outro Sigmund a imortalizava como Ana O, ao mandar publicar os estudos sobre a histeria. Assim, Ana, a dividida, presa entre duas épocas, entre o antes e o depois da psicanálise, entre dois métodos, entre dois terapeutas, e que foi reunificada pela vocação, permanece para nós, no final das contas, dilacerada entre os dois nomes que recebeu dos dois Sigmunds de sua vida, seu pai e Freud. Fim do prólogo. Livro O que Lacan dizia das mulheres, Colette Soler. A criação desse livro em formato de audiolivro em voz humana está sendo feita pelo canal no YouTube. 10.000 evoluções por minuto. O único canal no YouTube disponibilizando esse livro em áudio, com essa qualidade excelente e voz humana.